e que possamos nos conectar em pensamentos, sentimentos, né, com Miramês, com Jesus, e na tentativa de conseguir trazer esclarecimentos da doutrina espírita a respeito do assunto. Então, gente, a morte, ela não é porque somos espíritas que necessariamente ela deixou de ser um tabu, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida que nunca você teve oportunidade de formular a respeito do assunto, né, em palestra, porque não deu tempo, enfim, alguma dúvida que esteja ao nosso alcance, nós já estamos aqui a postos com o Livro dos Espíritos para nos socorrer. Então, nós vamos falar da morte sob o ponto de vista espírita. E é algo que os espíritos nos ensinam sobre isso, principalmente num livro que é o Livro dos Espíritos. Então, que os bons espíritos nos ajudem, nos direcionem, né? E Kardec começa a tratar do assunto lá na questão 149, de forma bem mais direta, né? E Kardec pergunta assim: o que sucede à alma após a morte? Conserva a sua individualidade? Ó, mentira, gente. Ó, eu pulei aqui. Eu li a 150. Então vamos voltar lá. Pergunta 149. O que sucede à alma no instante da morte? O que acontece com a alma? Então vamos tem alguém aqui, gente, pela primeira vez? Deixa eu dar uma olhada na lista aqui. Tem alguém pela primeira vez aqui num estudo espírita? Deixa eu ver. Luiz Carlos, Marilda, Rômulo. Deixa eu ver aqui. O Rômulo, que me perdoe, não lembro de tê-lo com a gente aqui nos estudos. Rômulo, você já é espírita? O Luiz Carlos, eu estou na dúvida. Você já esteve aqui conosco? Eu estou perguntando assim, gente, você pode só escrever aí se sim ou não. Porque tem alguns termos, né, que talvez fique aí meio na dúvida para alguns. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente quer trabalhar aqui é a diferença, assim, né? Então tá joia. A gente... Kardec faz uma distinção, assim, com palavra, né? Kardec, ele é muito respeitoso com o verdadeiro significado das palavras. Então, ele dá as importâncias devidas, né, a cada expressão, e ele determina, para ficar didaticamente melhor, que a alma é o espírito encarnado, ou seja, eu, você que está aí, né, Candinha, Edmar, Walter, Helena, Cida, nós somos alma, porque nós estamos encarnados. Miramês, Meimei, Sheila, Zé Grosso é chamado de espírito, porque está entre uma encarnação e outra. Então, a alma é quando você encarna e, ao desencarnar, volta a ser espírito. É uma diferença didática, só para a gente saber com quem nós estamos tratando. Então, Kardec pergunta: o que acontece com a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito. Viu só? Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, ele faz a distinção de alma e espíritos, é só isso didaticamente falando. O que acontece com a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se separou momentaneamente, em detrimento da encarnação, né? E o Kardec vai e pergunta de novo: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Por que dessa pergunta, né? Que o Kardec pergunta se a alma, ao voltar ao mundo espiritual pela morte, conserva a sua individualidade. Existem algumas doutrinas, né, algumas religiões que acreditam que, ao morrer, o ser ele perde individualidade, é como se ele voltasse para um todo, como se fizesse parte de uma massinha, assim, né? De onde ele saiu, ele volta
perdendo assim a sua individualidade. Consequentemente, a própria consciência. E os espíritos respondem, sim, jamais perde a individualidade. Que seria ela, a alma, se não a conservasse? E aí o Kardec pergunta, de novo, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Ué, então se perdeu o corpo, como é que você está me dizendo que o espírito, que essa alma ela continua sendo uma individualidade, né? E aí os espíritos respondem, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, olha que interessante. O que nós chamamos de perispírito é um corpo espiritual que, via de regra, permanece com a forma dessa nossa atual encarnação quando a gente morre. Aurido do próprio planeta. A energia que envolve o próprio planeta é a energia da onde o espírito retira matéria-prima para a construção desse corpo semimaterial. É matéria, mas não grosseira o suficiente para que nós a vejamos. E o Kardec pergunta, a alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos respondem, nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixara na terra. Então, olha que interessante. O Kardec pergunta se o espírito leva alguma coisa do mundo. Ele fala, não, a não ser o seu desejo de ir para um mundo melhor. Gente, já perceberam que todas as propagandas nossas, todas as campanhas de tudo, de alguém que quer inclusive vender alguma coisa, fala de um mundo melhor? Nós temos essa ânsia, esse desejo de querer de fato um mundo melhor, não só para nós, mas para todos, via de regra. Acontece é que esse melhor ele tem uma relatividade muito grande, né? Nós estamos o tempo todo tentando fazer o melhor, tentando cumprir com o melhor, mas a gente nem sempre dá conta. E aí, os espíritos ainda dizem assim para Kardec, além desse desejo, né, ele leva a lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez da vida. Gente, vou parar para refletir nisso aqui. Leva a doçura ou amargor de acordo com o que ele fez da própria vida. Aí cabe a gente refletir. O que você tem feito da sua vida? Para que ao morrer você leve doçura ou amargor? O que... E eu não venho com essas respostas espíritas para o meu lado, que está fazendo a caridade, que está fazendo o bem ao próximo, que está perdoando os inimigos, e nananã. Não vem com esse negócio para o meu lado, não. Eu quero saber o que você tem feito para levar lembranças doces. A vida já traz os seus problemas. O que você tem feito para criar lembranças doces? Percebe a profundidade disso? Não estou dizendo, não estou menosprezando, nem de longe, viu, gente? Todo esse... toda essa magnitude do que nos traz a prática do bem da caridade. Mas eu quero que a gente possa conversar sobre essa... Vocês sabem como que se desenvolve uma lembrança? Deixa eu reler o texto aqui, só para vocês terem noção, assim, para a gente refletir bem. Vamos meditar bem em cima disso aqui? E, por gentileza, fiquem à vontade para escrever e participar aí. Olha só. Nada leva a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor,
conforme o uso que ela fez da vida. Gente, como a gente gera lembrança? Vocês sabem como que gera lembrança? Estou esperando vocês responderem aí na escrita, de alguma maneira. Existem maneiras de gerar lembrança, vocês sabiam disso? Inclusive, o trauma, enquanto você se predispõe a escrever aí, vou explicar para vocês que o trauma é uma lembrança, né, marcante. O trauma é algo que vem e gera uma espécie de cicatriz mental, né? E que é preciso trabalhar para que ela possa ser ressignificada, refeita. E eu quero saber, assim, se vocês têm noção mínima do que fazer para gerar lembrança, como que se gera uma lembrança, memórias, né? Para a gente poder trabalhar isso aqui assim, com muito carinho. Eu quero que vocês aprendam a desenvolver lembranças. Se vocês não sabem que é possível fazê-las de forma consciente. Você sabia que dá para gerar lembrança de forma consciente? E aí eu quero que a gente possa bater esse papo aqui. Ok? Então eu estou vendo aqui assim, nada, na verdade, né? Eu quero que a gente possa bem trabalhar assim, pensar disso. Como é que esse acontecimento nos toca como, Walter? E aí, o que precisa de um evento para nos tocar? O que precisa para que esse evento seja literalmente tocante? Então, agora eu quero que a gente possa parar e pensar em como estamos gerando lembranças. Como que vocês estão fazendo para gerar lembrança? As lembranças é estar em paz consigo mesmo, se perdoando e perdoando as ofensas e os alheios. Edmar, agradeço a participação, mas a lembrança não está aí não, meu amigo. E, ó, gente, sem medo de errar, tá? Sem medo de errar. Eu vou ir corrigindo ou não aqui as respostas. Ricardo, você está corrigindo, você está aí se colocando como paladino da verdade, das lembranças, em prol, baseado em quê? Vou contar para vocês, em estudo científico, em programação neurolinguística, tá? Existem maneiras de se gerar memória e lembrança. E aí eu quero que vocês possam estar mais conscientes disso, para que isso tenha mais qualidade daqui para frente. Nós fazemos isso inconsciente. Cara, mas se a gente já faz inconsciente, qual que é a diferença de saber disso de forma consciente? Uai, a diferença é que você vai ter oportunidades de aproveitar melhor algumas experiências, como o Breno até já escreveu aqui, algumas experiências que você teve, né? Uma experiência pode gerar lembrança ou não, né? Então, ok. A Cléo tá ali, ó. A Cléo já colocou ali que tenta focar no lado bom. Agora eu estou me sentindo numa palestra espírita com vocês participando. Trocas de relações sociais. E eu espero que vocês leiam aí, tá? Não vou conseguir ler tudo, não. Vai lendo aqui que o colega está escrevendo aí, ó. Às vezes, algo no dia que nos traz a lembrança do passado. Pois é, Silvane, como é que gerou essa lembrança do passado, entendeu? Como é que isso do passado virou lembrança? Isso é que é o X da questão. Isso é que é o legal, né? Geranças são geradas pelo aprendizado, tanto quanto negativo ou positivo. Cozinhando comida preferida, troca de relação, experiência vivida, acontece no dia, traz lembranças que eu já li, rever os fatos que acontecem, ok, legal. Bom, tem elementos soltos aí, né, sobre lembrança, aonde nós temos várias coisas que fazem parte. Mas a gente vai ter aí, ó,
vou começar a trazer aqui para vocês começarem a trabalhar os momentos com mais refino. Ó, o Wagner já colocou ali, ó, acionando a memória visual, auditiva e emocional. O caminho das pedras é esse mesmo, né, Wagner? A gente vai... As memórias e as lembranças, gente, elas vão acontecer por alguns fatores. Um deles é repetição. Então, quem gosta de anotar, anota. Nós geramos memória, né, ou até lembranças, por repetição. Então, quando nós vivemos as coisas de forma repetida, nós acabamos gerando lembranças, memórias. Positiva ou negativa? Depende da experiência, né? Nós temos 1 milhão de experiências diárias. Algumas são marcantes, outras não. Algumas são marcantes porque elas foram repetidas vezes acontecendo. Por repetir essas coisas várias vezes, você guarda na memória. Você gera uma lembrança, ok? Então, a repetição é uma forma disso acontecer. Nessas lembranças, vejo pelo menos um pouco melhor que ontem. Não, tudo bem. Aqui, Silvânia, agora é como fazer, tá? É como gerar lembranças. Os resultados, os efeitos são maravilhosos. É de fato você poder cozinhar uma coisa, né? Ali, igual, por exemplo, a Vanilda, né? Fala assim, ó, cozinhando a comida preferida dos meus filhos. Então, se ela sabe que a comida do filho é lasanha, como... Aí um dia o filho fala, não, mãe, minha comida predileta é lasanha. Então, o que ela começa a fazer? Poxa, em datas especiais, lasanha para o filho. Aniversário, lasanha. Dia das crianças, lasanha. Natal, lasanha. Então, ela gera uma lembrança pela repetição. Ela entende porque o filho disse, então ela gera uma lembrança pela repetição, e aí todas as vezes, né, depois de uma certa quantidade de repetições, aí a Vanilda viaja para o exterior, e aí lá na Itália ela come uma lasanha e lembra, poxa, essa aqui é o prato predileto do meu filho. Porque inúmeras vezes ela repetiu aquele prato para o filho que era o prato predileto dele. Isso para ela é uma lembrança. Olha que interessante. Então perceba, você lembra de muitas coisas na sua vida que você desenvolveu a lembrança por repetição. E nessa questão aqui, percebe que o Espírito está falando que nós vamos levar as nossas lembranças das nossas doçuras e do amargor? Como que está sendo a sua repetição das reclamações da sua vida? Como está sendo as repetições das coisas que você ama fazer para divertir? Como está sendo a repetição das coisas que te dá prazer? Me entende? Então, isso é uma maneira de gerar lembrança. O que você tem para contar no plano espiritual de que você chega lá e reencontrar com seus antepassados que foram na sua frente? Ou seus amigos que nem reencarnaram nessa rodada agora? Que lembranças que você vai ter para contar para eles? E aí, gente, o negócio não quer dizer assim, mas a minha vida é difícil. Não, ok, né? Nós estamos aqui para evoluir, dá trabalho mesmo. Mas o quanto de esforço eu estou fazendo para gerar lembranças doces, apesar das dificuldades? Percebe? Uma outra maneira de gerar lembranças ou memória é estratégia. Nós criamos estratégias, muitas vezes, para aprender algumas coisas. Por exemplo,
Tem pessoas que em palestras, para aprender algo, precisa de anotar. Percebe que o aprendizado é um processo de lembrança? Você aprende o que você lembra. Então, se você erra, alguém te ensina, você aprende, porque a hora que você vai você, não, lembrei, ó. O Adilson me falou que o negócio tem que fazer diferente. A hora que você lembra que alguém te ensinou uma forma diferente de fazer, você se dedica a transformar aquilo numa coisa natural. Percebe a diferença? A estratégia, então, olha só, a repetição é uma maneira de gerar lembrança e memória. A estratégia é outra. Qual que é a estratégia? Deixa eu dar uma estratégia. Olha, todas as vezes que eu ia para o Miramês, caminhando, eu tinha uma estratégia de um determinado trajeto do meu caminho. Andar por um lado da João César, que é daquele lado da João César eu encontrava em alguns caminhos, algumas lojas, pessoas que eu gosto, que eu conheço. Em outro trajeto, eu atravessava a João César e ia pelo outro lado. Porque do outro lado tinha outras pessoas que eu sabia que eu ia encontrar. Olha a lembrança. Né? Então, gera estratégias para gerar memorização, para gerar lembrança. Olha a estratégia. Eu sei que o filho gosta de lasanha. Então, uma estratégia boa para isso é guardar datas especiais para poder fazer a lasanha, por exemplo. É uma estratégia. Tranquilo, gente? Até aqui? Outra forma de gerar lembrança ou memória é afetividade. Coisas que nos marcam emocionalmente costuma ficar guardado na lembrança, na memória. Costumamos lembrar de coisas que são afetuosas para nós. Então, a Vanilda guardou na memória que o filho gosta de lasanha, porque como ele falou um dia para ela que gostava muito da lasanha, ela começou a fazer repetidas vezes até aquilo ficar na lembrança. Só que o filho da Vanilda gosta da lasanha porque num dia em que ele ganhou na escola uma nota alta, foi um dia que a mãe dele pegou e fez uma lasanha que ele achou a melhor lasanha do mundo. E por um processo afetivo, emocional, aquele prato ali ficou registrado na memória dele como o melhor prato que a mãe já fez. Por um processo emocional, uma marca afetiva, aquele prato, aquela lasanha ficou guardado na memória dele. Aí lá nos 30 anos ele fala assim, qual que é o seu prato predileto? Eu gosto de estrogonofe, é meu prato predileto. Mas teve uma lasanha que minha mãe fez um dia, quando eu tinha 8 anos de idade, que aquela lasanha me marcou. Nunca ninguém fez igual. Foi um dia que eu estava tão feliz que aquela lasanha foi o ápice da minha alegria. Então perceba, estratégia ou repetição, estratégia e afeto, emoção. Como estamos fazendo para gerar as nossas lembranças? Só que para você fazer algo repetidas vezes, ela ficar registrada na sua cabeça, para ter uma memória afetiva e uma estratégia, precisa de um componente básico, estar presente. Aqui e agora.
Tem mais uma maneira de gerar memória, de gerar lembranças, que é impacto. E é aqui que nascem os traumas também. As síndromes do pânico, de ansiedade, muitas vezes, são eventos altamente impactantes em que o ser não consegue administrar a quantidade de informação que foi gerada ali e ele acaba gerando em si mesmo uma marca psíquica que aquilo deixa um pouco descompensado e, de fato, entra numa espécie de enfermidade mental que precisa ser tratado e que tem cura, assim, né? Tem controle, na verdade. Então, retirando o impacto, nós vamos ter estratégia, repetição e afeto para gerar lembrança. Afeto pode ser só coisa boa? Não. Pode gerar em coisa ruim. Porque senão não dava o amargor. Era só as lembranças de doçura. Então, apesar das coisas repetidas do dia a dia, que podem ser dolorosas na sua vida, o que você está buscando fazer para gerar lembranças positivas e boas? Porque é o que será levado ao plano espiritual, me entende? Você vai chegar na rodinha lá dos recém-desencarnados e vai contar o quê? Ai, a minha vida foi um inferno. Eu só fiquei resolvendo o problema dos outros. Eu só fiquei não sei o quê. Também aí, que me fala uma coisa boa que você fez. Ah, eu não lembro de nada. Só lembro das minhas misérias. Então, eu ajudava todo mundo, mas ninguém me ajudava. Eu me dediquei ao trabalho da caridade uma vida inteira. E qual que foi o dia que você foi mais feliz? Não sei, foram todos os dias iguais na tarefa. Então, gente, percebe? Nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada além da lembrança e os desejos de vida melhor. Desejo de vida melhor. E as lembranças. Você está gerando lembranças para você mesmo? Você está vivendo o seu aqui, o seu agora? Porque tem 1 milhão de questões aqui que vai falar sobre o que vai te acontecer lá no plano espiritual. Lê lá no Livro do Espírito. Vai até a questão 165. Mas eu quero falar para vocês que estão aqui agora, vivos, encarnados. O que vocês estão fazendo para gerar memória? Lembrança. Doce. Me entende? Como que nós estamos conseguindo fazer da nossa vida algo para se lembrar docemente? E aí vai ser só doçura? Claro que não. A nossa vida já tem um quinhão amargo, né? Pelos resultados das coisas do passado e dessa vida mesma. Mas vamos focar no que a gente quer? Vamos focar no estilo de vida que nós desejamos, no plano espiritual, por exemplo? E buscar gerar boas lembranças? Gente, não tem nada mais gostoso do que você fazer algo para alguém, para marcar a vida de alguém. Não sei se você já tiver a oportunidade de dar a alguém ou fazer algo para alguém que essa pessoa fala assim, nossa, ninguém nunca fez isso por mim. Ou eu não sei se você já teve a oportunidade de falar para alguém, nossa, ninguém nunca fez isso por mim. Então, como que está a sua predisposição em marcar a sua vida com lembranças positivas, doces, felizes? O que você tem feito? Aí eu pergunto a você, que aí você não precisa responder aí, não, você pode só pensar. O que você ama fazer para divertir? O que te dá prazer na vida? As companhias que você estima, quantas vezes você já disse para elas que você as ama? Quantas vezes você já esteve com as pessoas que você ama e desfrutou daquele instante? Existe um filósofo chamado Spinoza.
E eu aprendi muito sobre Spinoza através de um filósofo da atualidade chamado Clóvis de Barros Filho. É um professor de filosofia da USP. E ele traz a definição de felicidade como um momento em que nós gostaríamos que durasse um pouco mais. Por uma definição de Spinoza, felicidade é um momento em que você gostaria que durasse um pouco mais. Quantos momentos da sua vida você gostaria que tivesse durado um pouco mais? Quantas coisas assim você se recorda que você faz por você mesmo? Para que você possa levar boas lembranças daqui, da Terra. Para que possa fazer sentido o que você está vivendo aqui. Então eu quero muito que a gente possa pensar sobre isso. Para que a gente possa fazer da nossa vida uma coisa mais digna de ser vivida. Uma coisa mais desejável de ser vivida. Eu não quero que você saiba só a respeito da questão técnica da separação do corpo e da alma. Se você souber isso ou não, não vai fazer diferença no dia que você for morrer necessariamente. Mas a quantidade de lembrança boa, de coisas úteis que você fez para você, isso vai fazer toda a diferença. Se você souber ou não o que vai levar... O corpo morre para depois o espírito sair ou o espírito sai para depois o corpo morrer? Isso não vai fazer muita diferença para você agora. E nem quando você morrer. Quando você morrer, simplesmente você vai morrer. Agora, o que você fez para ter uma boa lembrança da sua encarnação, amizades cativadas para chegar no plano espiritual e reencontrá-las, isso vai fazer muita diferença na sua encarnação. Mas ainda assim eu vou contar para vocês. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Dói morrer? Como eu gosto muito de filme, no filme Harry Potter, o Harry Potter faz a mesma pergunta: morrer dói? E um espírito fala para ele assim: é mais rápido do que adormecer. E a resposta dos espíritos é: dói? Não. O corpo quase sempre sofre durante a vida. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma disso. Os sofrimentos que algumas vezes experimenta no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Olha, gente, que coisa boa. Agora, olha a coisa. Você sofre mais vivendo do que na hora da morte, entendeu? Seu corpo sofre mais durante a vida do que na hora da morte. Olha só. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ele se desprende. O laço que liga o corpo na alma, ele fica fraco. E ficando fraco, envelhecido, roto, se desprende. Aí o Kardec pergunta: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Gente, olha como é que o Kardec era assim. Deixa eu perguntar tudo. A separação é instantânea? Tem uma linha que separa exatamente entre a vida e a morte? E os espíritos respondem: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Os laços se desatam, não se quebram.
Gente, sabe quando nós conversamos aqui sobre dormir, o pessoal que tem a paralisia do sono aí, acha que vai morrer porque é mais ou menos assim, olha o que os espíritos estão falando, não rompe, se desfaz. Então lá no sono, lembra que a gente ensinou, ó, sentiu que deu paralisia do sono, relaxa, deixa acontecer. Nunca ninguém morreu disso e nem vai morrer. Na morte acontece um processo parecido. Com que? Ninguém chega lá e simplesmente, abruptamente rompe o negócio. Ô Anderson, não é difícil? Não sou. Bom, é difícil quando você não sabe o que vai acontecer, né? Agora que você já está aprendendo, é gostosinho que só. E aí, na hora da morte, o laço ele é enfraquecido. No livro Voltei, do irmão Jacó, existem algumas narrativas que ele fala das sensações dele, assim, ó. Tem um, é como se, ele fala, como se ele sentisse dois corações. Um batendo aflitivamente, mas o outro normal, compassado. De um lado, como se os pensamentos estivessem muito bagunçados, e do outro, uma certa paz. Por quê? O laço está rompendo. Então, tem um coração físico aqui, fibrilando, passando mal, parando de funcionar, mas o espiritual está aqui, ó, em paz. Então, olha que interessante. A coisa vai se dando gradativamente aos poucos. Esse livro do Leon Denis que a Olga está falando aqui é sensacional. E recomendamos Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor. Quem nunca leu, leia. Espíritas, Leon Denis é um autor consagradíssimo, faz parte das obras basilares, assim, né? Tirando a obra básica de Kardec, as obras subsidiárias, né, do Leon Denis são fantásticas. E aí, respondendo, Fatinha, quando acontecem os acidentes, os homicídios, essas catástrofes, ali vai ter muita relação com o nível de apego do espírito à própria vida. Kardec pergunta assim: a separação da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? A separação definitiva da alma e do corpo pode acontecer antes da cessação completa da vida orgânica, ou seja, a alma pode separar do corpo antes de acabar a vida orgânica? E os espíritos respondem assim: na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Mas há que a vida, nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Olha, gente, que coisa interessante. Então, essas coisas vão acontecendo aos poucos nas mortes naturais. Mas a Fatinha nos perguntou: e o que acontece com a morte ocidental? Acidental. E na questão 161 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: e em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorre simultaneamente? E os Espíritos respondem: geralmente é assim. Mas em todos os casos, muito breve é o instante em que medeia entre uma e outra. Então, Fatinha, tirando, né, esses casos aí abruptos, a coisa é devagar. Mas diante dos casos abruptos, né, a separação da alma, ela acontece assim, ó,
rápida. Só que o que acontece é que o apego à vida pode dificultar o processo do ser. Na questão 162, Kardec pergunta assim: após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Gente, depois de uma decapitação, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si? E os espíritos respondem: não raro a conserva durante alguns minutos. Ou seja, depois de uma decapitação, durante alguns minutos, o ser continua com a consciência de si mesmo. Até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, olha que interessante agora, mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Gente, olha Deus como é que é bom o tempo todo. A apreensão da morte, às vezes, ela é tão grande que antes do ser decapitado, ele perde a consciência. E aí, depois, só lá no plano espiritual. Olha que interessante. Kardec comenta, trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem, e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Então, na questão 100, aqui que Kardec está dizendo para nós? Quando esse rompimento pela morte é muito abrupto, a energia vital ela ainda está muito alta, é preciso um tempo para perder as sensações corporais. Isso entra dentro do processo da perturbação pós-morte. Mas que com o tempo, e aí o apego ou o desapego à matéria pode deixar essa experiência mais intensa ou menos intensa. Nós vamos ver por inúmeras vezes, em muitos romances espíritas, os espíritos que tomam tiro e ficam assim, ué, tô vivo, o que está acontecendo? Suicida e continua vendo o corpo. Isso aí está assim de casos nas obras. Por isso que morrer não é necessariamente desencarnar. O corpo morre, mas para você se ver como espírito desencarnado, é preciso compreender que você já morreu. É como quando perdemos um braço ou uma perna, o espírito às vezes sente dor ou sensação como se ele ainda existisse. Não necessariamente, Fatinha. Porque nesses casos que chama de órgão fantasma, né, existe aí uma conexão ainda perispiritual ao sistema nervoso. Há uma consciência aí. É como se fosse assim, água é gelo, gelo é água, mas não é, sabe aquela coisa? É água, mas o estado é diferente. Aqui é a mesma coisa, mas não é. Porque no acidente, no assassinato, rompe os laços. Só que há uma conexão energética ainda com aquele corpo vital. Então, pode causar um transtorno após a morte, as mortes abruptas. E o Kardec pergunta assim na questão 163.
A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Os espíritos dizem assim, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Não é bem imediatamente. O ser morre, ele fala, ué, tem algum negócio diferente aqui. Eu brinco muito com as famílias assistidas, quando eu dou palestras para as famílias assistidas. Família assistida, para quem não sabe, as fraternidades geralmente dão cestas básicas para as pessoas, né? Só que existe uma moeda de troca. Geralmente, essas pessoas, para ganhar a cesta básica, elas assistem palestras na casa espírita. Mas, na maioria das vezes, elas não são espíritas. Elas estão lá só pela comida mesmo. E isso não está errado, né? Mas aí elas têm que assistir palestras espíritas. E eu gosto muito de brincar com elas nesses assuntos, que é assim, olha, você não tem que acreditar em vida após a morte agora. Mas se um dia você acordar, tentar pegar um copo e não conseguir, a mão passar direto, se um dia você tentar bater na porta e a mão passar direto, vem aqui na fraternidade que talvez a gente tenha uma notícia para te dar. Você não precisa acreditar agora. Mas no dia que você morrer, você vai falar, ué, não é que aquele povo macumbeiro estava certo? Então, não precisa de acreditar agora na morte. Mas depois, isso vai fazer toda a diferença. E o Kardec ainda pergunta assim, essa perturbação que se segue, a separação da alma e do corpo, é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Todo mundo fica perturbado igual quando morre? Todo mundo passa pela experiência igual? Os espíritos respondem, não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. E aqui, gente, são as pessoas mais materialistas mesmo, mais apegadas à matéria, que não aceita morrer. No livro Obras Póstumas, e no livro dos médiuns, na verdade, no livro dos médiuns, lá no Desencarne dos Espíritos Felizes, tem o desencarne, se não me falha a memória, do Sanson, que era um frequentador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, do Allan Kardec. O Sanson já era um espírito mais desmaterializado. E ele tem consciência plena do momento do velório dele. Ele manda mensagens depois contando de como foi o próprio velório dele no plano espiritual. Gente, leia esse livro de Kardec, é lindo! Está lá no livro Céu e Inferno. Olha eu falando o livro errado. Livro Céu e Inferno. Desencarne dos Espíritos Felizes. Então, gente, quando você morrer, você vai ficar sem saber se está morto, se está vivo, o que está acontecendo. Você vai chamar parente, talvez, e não vai ouvir. Você pode passar por uns negócios estranhos. Lembra de fazer prece. Lembra de cativar bons amigos. Lembra de fazer coisas boas aqui e agora. Você vai passar por uma perturbação de que você morrer. E ela é diferente de todas as perturbações que você já passou até hoje. Preocupa não, você vai saber. Mas se você ficar na dúvida, tenta pegar um copo, tenta abraçar alguém. Se você não conseguir passar direto, desconfia, você pode estar desencarnado. E aí, se você tiver, meu amigo, minha amiga, eu quero saber quais são as lembranças que você vai ter para contar para as pessoas. O que você fez aqui de bom para ter valido a pena a sua estadia na Terra? O que você fez de gostoso para você mesmo e para as pessoas? É isso que vai valer a pena do lado de lá. É isso que vai ser útil para você. Então não deixe de ser feliz, não. Não deixa, por alguns meses, espírita morre de medo de ser feliz. Acha que tem que estar o tempo todo fora da zona de conforto, o tempo todo trabalhando reforma íntima em nível master, assim. É ajudar o próximo e fazer o bem, perdoar os inimigos, não sei o que, esquece de divertir. Gente, vai divertir, pelo amor de Deus. Vai curtir os parentes de vocês. Abraça, beija.
Qual foi a última vez que você fez o seu prato predileto? E qual foi a última vez que você se permitiu fazer coisas boas para você mesmo? Que você ousou ser feliz? Ah, mas fulano de tal vai ficar chateado se eu fizer. Quando é que foi a última vez que você fez alguma coisa? Porque tem diferença entre você chatear o outro e o outro se chatear. Quando é que você fez uma coisa para você, a última vez que você fez para você alguma coisa? Então é isso que eu gostaria que a gente pudesse pensar hoje. Tá bom? Ô, Fatinha, quando você perceber que desencarnou, o que você faz? Olha, em todos os casos, é só que a prece, né? Prece é bom. Reza com bastante fervor. E o resto deixa com Deus. Então, pessoal, o que eu quero é que a gente possa ter a possibilidade de viver o aqui e o agora com mais alegria, com mais felicidade, valendo mais a pena. Porque aí você, se morrer, você vai só saber, como diria aí, né, o Leon Denis, você só mudou de estado. Eu desejo que possamos ter boas lembranças, boas recordações de tudo que a gente fez. Agradeço a atenção e o carinho de todo mundo. Que Jesus possa estar conosco não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida.